Bom dia, Silvestre. Estamos aqui no espaço da sua mais recente exposição, aqui em Bragança. É uma exposição apresentada num contexto pandémico. Aliás, não é por acaso que uma das obras ou um dos ecrãs desta instalação tem precisamente uma figura, um avatar com uma máscara e, portanto, remete perfeitamente para esta atualidade, para esta, como grande parte do seu trabalho. Mas a verdade é que entramos num universo, uma exposição que começa num universo virtual, que se confunde também com o real, ou seja, há no seu trabalho esta ligação muito clara entre a realidade virtual e a realidade. Esta obra remete-nos precisamente para isso, ainda que, apesar dessa atualidade e dessa virtualidade, estamos na presença de uma exposição que, não sendo antológica, a grande parte dos trabalhos são recentes, mas vai-nos buscar também trabalhos, por exemplo, da década de 80. Que ligação é que esta obra tem, por exemplo, com os trabalhos anteriores? Eu sou filho de Flash Gordon, ou seja, a minha geração leu, viveu e sonhou com a ficção científica, com a descrição de imaginários e com a possibilidade técnica de transcender a limitação da gravidade terrestre. Bom, essa questão coloca-se o quê? Coloca que, ao longo do tempo de vida, eu e uma geração fomos aprendendo e atualizando o conhecimento ao ritmo do desenvolvimento técnico, científico, social. As obras que vão-se ver ao longo desta exposição na sua recolha, elas acompanham problemáticas de aprendizagem e de resposta. Na verdade, é uma atualização quer de minha como indivíduo, mas também minha como cultura. No caso concreto, com estes visionamentos, é importante porque eu sou o mais antigo, é de 2009, quero dizer que tem 12 anos, até 2020, ou seja, o ano passado. Eles fecham um ciclo e fecham um ciclo de que foram apresentados primeiramente para serem enviados como GIFs para poemas para telemóvel, poemas para iPad, para a geração que usa os telemóveis e os iPad, naturalmente, e que quando se afasta e que se lhe dá e que a literatura e que os estudos literários em Portugal, quer nas escolas secundárias, onde os adolescentes têm esta cultura, e as universidades da literatura ainda não saíram do imaginário e do império do livro ou da imprensa, é preciso dizer ou apresentar alternativas de conteúdos literários, narrativas, que correspondam à vivência técnico-científica cultural de que um telemóvel representa. A questão era como fazer uma síntese e assumindo que a idade, no meu caso, não é um conflito e eu não quero ser mais jovem do que sou, porque tive uma vida bonita, tenho tido uma vida bonita, apercebi-me e estava no aeroporto de Heathrow e tivemos um delay de cerca de 4 horas. E vi passar milhares de pessoas com carrinhos, com as suas bagageiras e os seus carrinhos. Evocados aqui com estes carrinhos. E eu comecei a sonhar de que seria interessante poder ter poemas. Já que, porque é que os carrinhos não poderão ser, as bagageiras poderiam não ser, transportar poemas? E aí, uma estratégia de como apresentar uma nova poética, uma nova literatura, e que mistura as figuras do real e as figuras da representação simbólica digital e que elas apresentam narrativas. No essencial, a questão que me interessa é que o espaço virtual é apresentado como eu conheci, e num primeiro momento ele é apresentado como um túnel infindável de profundidade virtual. É verdade que a noção de túnel é uma noção fundamental para qualquer viagem de avião. Os aviões têm de percorrer um túnel virtual para fazer uma rota. A questão aqui é como, ao fundo do túnel virtual, se encontra um real.
E isso real é representado por animações ou por GIFs também interiores que dão contexto crítico ao avatar. Esse contexto crítico ao avatar é fundamental. E é fundamental o contexto crítico ao avatar no sentido de que, neste caso que estou a ver, em Hong Kong, uma juventude luta desesperadamente pela democracia. E os símbolos da democracia em Hong Kong foram os guarda-chuvas, os guarda-sóis, foram os capacetes e foram uma coisa que são as viseiras. No entanto, ela não precisa ser literal, ela precisa referencial. Referencial, exatamente. Todo este meu trabalho é sempre de referência e não de... Mas encontramos claramente aqui poemas. São poemas para ser transmitidos por telemóvel. Sim, que inclusive foram feitos para telemóvel. E inicialmente os primeiros foram enviados às pessoas como telemóveis. Mas foram também feitos inicialmente por computadores. Eles são... com a sua poesia experimental. Exato, sim, exato. Ele é uma etapa da minha produção de poesia experimental. Exatamente. Depois foi passada para este espaço virtual, de algum modo. Os espaços são, na verdade, são machinimas, são filmagens dentro dos espaços virtuais, dos chamados jogos, e as figuras são elaboradas nos espaços virtuais. Elas são vestidas, têm os adereços, e tem os cenários. Sim, e isto convoca imediatamente para o espaço do Second Life. No caso do Second Life é a plataforma mais popular ou generalizada. Do seu trabalho. Exato, mas a razão porque eu a uso é porque ela é usada por milhões de pessoas, mas não fica restringido, os espaços virtuais não ficam restringidos ao Second Life. Há muitos outros espaços, e os chamados jogos em online, em que há uma atividade imensa de personagens, de pessoas que participam e criam objetos. Exatamente. Bom, estamos agora na frente da série Sufoco, uma obra de 2014, que traz claramente a partir de fotografia, ela foi apresentada nos 40 anos da Revolução. Da Revolução do 25 de Abril, não é? Mas que a partir da fotografia e destas imagens aparentemente simples convocam um tema muito presente e muito importante que tem a ver com a tecnologia e a guerra no seu trabalho. Exato. Eu gostava que você me falasse um bocadinho da forma como fez esta abordagem precisamente até para essas comemorações do 25 de Abril, de algum modo. Estamos em 2014. Tive o convite para fazer no Espaço Mira uma exposição nos 40 anos da Revolução de 25 de Abril em Portugal. Eu sou a geração do exílio. Eu tive de regressar do exílio depois de haver a possibilidade de regressarmos a Portugal depois de 25 de Abril. A questão aqui estávamos também, em 2014, numa situação económica, social, opressiva, completamente opressiva, e o país estava sujeito à disciplina internacional. O contexto, se estivermos em histórico, 2014 é um momento em que o MFI está em Portugal, em que a regulamentação económica e os custos sociais são ditos que precisávamos de ter custos sociais para melhor poder sobreviver. Então, a situação era de sufoco. Eu não se aguenta. A ideia de que Abril em Portugal tinha sido a capacidade de um conjunto social se autodeterminar e autorregular e empreender reformas, estava a ser ameaçado. Por um lado, ameaçado num sentido da súplica, dos suplantes, dos que fazem e apelam aos céus, mas também dos que estão em completamente terror. Ao mesmo tempo que o simbolismo diz-nos que do céu, entre a maravilha da tecnologia e os atos da tecnologia, há o terror.
Isso traz-nos aqui uma questão importante em relação à forma como aborda no seu trabalho, que são uma questão muito aterradora e terrível, que é a guerra, mas o Silvestre utiliza brinquedos, ou seja, há aqui quase como que uma antítese entre estes elementos tecnológicos que aparentemente podem ser inofensivos, não é? Porque são brinquedos e de repente se tornam objetos aterradores, muitos deles, inclusive os helicópteros que vemos além, comandados à distância. E, portanto, isto também tem a ver com esta atualidade e essa sua visão sobre a guerra, sobre este contexto. Enquanto que preparamos os homens e os chamados guerreiros da manhã em jovens, rapazes e raparigas que se dediquem a compreender que fazer o mal aos outros pode ser um bem. E, nesse sentido, o treino último de toda uma juventude militarizada é o treino do brinquedo. Nós sabemos que a América que permite o uso livre das armas tem uma indústria total de brinquedos de armas para brincar e disparar e acertar no inimigo. Ou seja, é no momento lúdico da aprendizagem e descoberta do mundo que cada um e o cidadão é formado de uma forma democrática para respeitar o mundo ou é para dominar o mundo. Exato. Os brinquedos são os meios de captura, de definição de mundo. Enquanto que aqui os suplicantes ainda são com os aviões, lá embaixo será a referência expressa dos bombardeamentos no Iraque. Os bombardeamentos de uma guerra que Portugal participou em invasão e que o terror é um barulho que se ouve e o bombardeamento que vem a seguir, do geral. Silvestre, além das fotografias que fazem parte da série Sufoco, há também 3 pequenas esculturas que são, estamos a conversar precisamente um autorretrato de si. Como é que surgem estas esculturas neste conjunto de trípticos e, ao mesmo tempo, a posição dos braços interroga-nos, questiona-nos muito. Quer-nos falar sobre... Uma das coisas fabulosas é ter uma tecnologia que, através do digital, aí de scanning, detecta e elabora uma versão digital, um corpo digital de um volume. Ora, e depois é transportado ou transferido para as resinas que lhe dão a forma de final. Ora, isto é uma situação surpreendente, porque no contexto, e a figura que está aqui é um contexto de uma figura que está com este problema da guerra, que está na comemoração de uma revolução de mudança, é testemunha de uma coisa que é bombardeamentos, e tem as situações de vergonha, de receio e de medo. Mas não deixam de evocar, e esta questão que falámos há bocadinho, desta relação entre o real e o virtual, que está sempre muito presente na sua obra, esta ideia também de uma figura que de repente parece que vai fazer um teletransporte. Nós vimos isso em séries cinematográficas, como o Star Trek. Isso também convoca essa ideia do virtual, do desejo do... A cultura televisiva dos anos 80 e no sentido das expectativas da potencialidade da cultura televisiva é de que ao telepme, ou seja, transporta-me daqui para outro lugar. E isso é feito exatamente por um cilindro de energia. Sim. Estes pequenos cilindros representam esses spots, esses lugares especializados, onde, através de um artifício técnico, neste caso até puramente instrumental cinematográfico, os personagens são transportados de um lugar para o outro. Ora, essa ideia... O Sr. Spock, por exemplo, exato, não é? Exato, o nosso herói, foi o herói de nós todos. É interessante porque esta ideia de transporte é uma ideia necessária à ideia de materialização. A matéria para se render, a matéria como energia e energia como matéria
pede sempre o trânsito entre uma coisa que se chama nosso real e os espaços que hoje falamos e que são os espaços virtuais, mas será mesmo os intermundos, os espaços entre um mundo e os outros mundos, é que nós chamamos o metaverso. É nesse sentido, como construir uma narrativa cheia de cargas referenciais a fenómenos históricos e fundamentais para a transição para o imaginário e para o referencial social. A luz como matéria de trabalho, é também muito importante na sua obra, particularmente o neon, o uso do neon, que passa por distintas fases. Mas é realmente interessante o facto do Silvestre ter transformado um elemento que habitualmente encontrávamos na publicidade, não é? Um elemento realmente de destaque, mas que estava acoplado a uma parede ou estava a um letreiro. E de repente o Silvestre transforma esse elemento, tira-o da parede e transforma-o numa escultura autónomo, como um objeto autónomo, como um elemento autónomo. Como é que surge esse processo de transformação, da utilização do neon Os recursos materiais. Eu primeiro penso uma problemática, a seguir penso uma necessidade expressiva e depois é que penso nos materiais. Qual é os materiais ou as condições de um material que é mais eficaz para aquilo que eu pretendo? No caso concreto da luz, eu desde 79 que tenho uma instalação chamada de um poema expandido e que se chama Technical Labirinto. Foi apresentado na Árvore em 1979. Mais tarde já fiz uma primeira ilusão do chamado, o primeiro padrão luso-português para a Lua. Não, para a Lua. Para a Lua primeiro, sim. O primeiro. E que na verdade era um L de Lusíada. E quando eu chego aqui a esta questão das águas vivas, eu chego à questão de águas vivas que sou madeirense e descobri esta coisa espantosa. Porque vivi no estrangeiro, descobri uma coisa espantosa. Os portugueses vão à praia no verão e temos praias, temos uma costa atlântica, uma costa mediterrânea. No verão, os portugueses ficam de frente ao mar, mas o resto do ano estão de costas e os artistas não veem o mar. Aí, as águas vivas. Tem o título Águas Vivas. Exato. E as águas vivas é um repertório entre o medo e o fascínio do mar. Uhum. Por um lado, o fascínio das formas magníficas que o mar nos dá. Da natureza, daí há sempre também esta relação com os elementos da natureza. E neste caso, a alta tensão do árgon, do neon, é um perigo que precisa de proteção e de prevenção. Como as águas vivas nas praias também têm que ser avisadas, por um lado pelo fascínio e por outro pelas camaduras que dão. Sim. A questão aqui foi que foi muito feliz, porque na altura... Era isso que eu queria que falasse também, com o compositor Jorge Lima Barreto. Na altura o Jorge Lima Barreto e o Vítor Rua iam produzir um CD que produziram chamado... O Jorge tinha estado em New York e tinha visto uma série de exposições com luz. E coincide com a minha exposição e o Jorge decidimos, então vai ser a capa e a contracapa do Neon. Essa música, essas 4 composições que acompanham a obra, que são Equinócio e Celestício, e são 4 composições. Aqui a questão importante é que o neon, quando há uma regra definida por McLuhan nos anos 60, de que quando uma tecnologia é superada e aperfeiçoada por outra, é que faz todo o trabalho da anterior e ainda oferece e tem potencialidades novas. E a anterior passa à arte. Okay. Quando uma tecnologia desaprova a anterior, a outra passa para a arte.
No caso concreto, nós estamos na transição do neon, que é uma invenção francesa do século XIX, para ser suplementado e substituído em escala mundial pelos LEDs, por todas as razões. Mas esta também vem das fluorescentes, de alguma modo, vem a sequência do trabalho sim. das fluorescentes. Falaremos depois lá em cima. Exato, depois vamos encontrar as fluorescentes. Essa mesma relação. Os neurónios fazem parte também deste conjunto de trabalhos com neons. Há bocado estávamos a falar da relação do seu trabalho, muitas vezes, apesar da tecnologia e da mediação da tecnologia, há sempre também, de algum modo, essa presença da natureza. Isso acontece, por exemplo, aqui também vimos nas Águas Vivas a questão do mar, mas vimos também aqui essa questão nesta obra dos neurónios. Onde é que encontramos essa relação com a natureza nos neurónios, nesta instalação? O homem é o mediador entre o passado, o presente e o seu futuro. E as gerações, nós recebemos o passado, assimilamos, recusamos e sonhamos o futuro. No caso concreto, a sociedade do século XX está com uma situação, e século XXI, está com uma situação maior, que é, temos meios técnicos de reproduzir trabalho. Temos meios técnicos de reproduzir comportamentos que eram antes expressamente pertencentes ao biológico, a situações que não eram controladas. A ciência, a tecnicociência, domina a biologia de tal maneira que até consegue vencer em tempo real o desenvolvimento de um vírus. Mas, ao mesmo tempo, as leituras que fiz e acompanhei de António Damasio, o português neurocientista, é que ele cada vez mais afastou-se do lado puramente técnico, puramente científico, para se preocupar com a filosofia e a existência e o que é estar a neurologia dentro dos contextos de uma sociedade de imitação acelerada. Uma das dificuldades para um artista é arranjar o tema. A maior parte dos artistas tem dificuldade de encontrar um tema que não seja, vamos dizer, de acordo com algumas diretrizes internacionais. Mas o caso dos neurónios, o caso de termos de enfrentar a questão de que há máquinas biológicas, há estruturas biológicas dentro do meu cérebro que elaboram, recebem impulsos, transformam em eletricidade, elaboram informação e transmitem em rede. A questão aqui era como representar esse maravilhoso científico-técnico que faz o pensamento, que faz o eu ser a existência, de uma forma que não seja ilustração científica. Quando eu chamei este conjunto de instalação, neurónios, ao lado da surpresa técnica médica que me diz, Silvestre Pessana, mas os neurónios são basicamente 6 ou 7 estruturas, com um subgrupo de mais 14 variáveis, mas nenhuma é bem isto. E disse, ainda bem que não é. Porque parece, a ciência pede que você seja exato, a arte pede que eu seja inexato, mas que cria uma situação de surpresa, fascínio, e que cria uma situação de uma coisa fundamental, é que as obras são vivenciadas por transmissão e equilíbrio de voltagem. E com estratégias, inclusive, de multiplicação. Que é fundamental. Os neurónios nos nossos cérebros são empenhados a milhões. Sim. E os espaços entre eles são muito curtos. Quase transformam num espaço infinito. Portanto, eles são milhões e são reproduzíveis e conforme a informação é mediada ou não, eles fazem sintonia e depois fazem uma coisa que eles chamam as ondas neurológicas. E então, vamos dizer, o que me interessa mais é transportar o fantástico, o maravilhoso, o misterioso do fenómeno do que fazer ilustração científica. A exposição, dizíamos há pouco, que traz, ainda que sejam o predomínio das obras mais recentes e o seu trabalho mais recente,
Temos também aqui obras, por exemplo, dos anos 80, como esta do biovirtual. E encontramos aqui claras referências, por exemplo, ao minimalismo americano, como encontramos também muitas referências a esta questão do biovirtual, da relação do corpo com a tecnologia, que também volta a estar muito presente já neste trabalho, nesta altura. Como a fotografia, como a utilização novamente da fotografia, que é uma fotografia de performance do próprio Silvestre. Sim, sim. A ideia base, estamos a falar dos anos 80, início de 80, e a ideia é que a sociedade tinha evoluído e enriquecido e tinha desenvolvido um novo sector de serviços. Nós temos dificuldade hoje de entender quanto foi poderoso o desenvolvimento industrial dos serviços sociais. E os serviços trouxeram a publicidade comportamental. E a sociedade, a publicidade comportamental passou a exibir o consumidor feliz e a felicidade de ser conectada com a representação do produto ou da mercadoria. Ao excesso dessa alegria, nós temos até publicidade que diz: só serás feliz se tiveres este determinado objeto. Nós vemos isso hoje. A sociedade do consumo. A sociedade do consumo diz que só sou feliz se tiver um determinado carro, por exemplo. Mas na altura ainda era quando estava a chegar o impacto. E o impacto diz o quê? Que numa sociedade de abundância e de comportamentos libertos, então nós podemos nos posicionar de formas completamente inesperadas. E uma delas era como é que me colocava em relação ao espaço, e sim, em relação com o minimalismo americano, e também uma outra coisa, como vincar essa nova composição. Se reparar, isto é tudo uma série de biovirtual, no sentido entre o que é biológico e a sua representação. Sim, a simetria. E as simetrias. Okay. Ora, as simetrias, elas próprias, criam, como nas asas da borboleta, elas criam um espaço próprio e um leque de referência. Mas encontramos também aqui uma ironia, de algum modo uma ironia, que o Silvestre traz, que é precisamente essa grande mudança que acontecia, por exemplo, no nosso país, com a entrada na União Europeia, poucos anos ou alguns anos depois do 25 de Abril, essa questão economicista da novidade, etc., no país que se preparava para a mudança, mas de repente também encontramos aqui uma questão que era a obrigatoriedade, que mantinha um país que mantinha a obrigatoriedade do serviço militar. Porque isso é o conjunto da exposição. A exposição é exatamente ainda o comportamento físico militar que era pedido aos adolescentes que tinham de estar em posição de obediência. E estávamos já a pedir uma coisa que era as mudanças e o fim de ser obrigatório o serviço militar. Por um lado, elas começam por estar condicionadas à verticalidade militar, para depois se libertarem em espaços de representação. Silvestre, há uma ligação, de algum modo uma continuidade entre este trabalho com a luz fluorescente, depois para o trabalho em neon como o Luz ao Padrão para Marte, e que tem a ver muito também com esta questão do contexto histórico-social que se vivia em Portugal. Aliás, o título é quase irónico desta obra. A questão aqui, se podemos colocar, é entre a responsabilidade da cidadania enquanto cidadão e eu enquanto parte de um coletivo. As narrativas e as aspirações do cidadão e do coletivo permitem-nos assumir uma responsabilidade maior. E esta proposta de enviar um uso padrão para Marte responde a uma preocupação maior, que era Portugal tinha sido aceito e tinha iniciado a sua integração europeia, tinha acesso a todo o novo espaço científico-técnico da União Europeia, inclusive a aeroespacial.
E qual era a proposta que nós portugueses podíamos fazer, como artistas, assumindo a totalidade do interesse do coletivo, para contribuir nos nossos meios para a exploração espacial? A minha proposta era enviar um luso padrão, como fizemos nos descobrimentos, numa exato, marca portuguesa. Exato. Para Marte. Para Marte. Portanto, a tal relação com a mais alta tecnologia e, no fundo, a exploração do universo. E ao mesmo tempo tem repertórios que os paralelepípedos aqui assumidos como 7 e assumidos na verticalidade, tem uma referência implícita a um grande filme da época, que é 2001. Em que a figura geométrica ou figuras geométricas puras são apresentadas como exercício de inteligência. Ou seja, a representação entre os símios e a sua descoberta da inteligência era representada pela forma geométrica pura. Aqui interessava-me apresentar figuras, formas estáveis, suficientemente elaboradas para que o neon funcione em linha de Skovra. Ou seja, ele não começa nem termina, porque ele permite um circular entre as peças. Mas com uma acentuada geometria, que contrasta, por exemplo, com os neons que vemos depois e que aparecem depois. Sim, mas a problemática é diferente. A problemática, claro que é diferente. Esta é solene, se quiser, era um uso padrão, é uma geometria solene. Associada a uma marca importante. Não é? Exato. Diríamos que hoje seria viável fazer com uma coisa que é chamada, já estou a pensar em muitas coisas, que é, utilizando as areias de Marte, poder produzir por tecnologia de printing, fazer os volumes, não é? Sim. E é curioso que estamos agora a receber, e temos recebido nos últimos tempos, imagens de Marte, não é? Esta tal tecnologia que também está sempre muito presente a humanidade está a ter, estamos a ser testemunhos de um fenómeno excepcional, que é podermos mandar robôs de visualização e temos a ampliação, já não é o telescópio, mas a visualização em campo real de território. E tivemos, ao menos numa semana, um momento maior, que é um hélio, voar numa atmosfera não terrestre. E comandada à distância. Claro. No meio da sala está esta peça com uma dimensão monumental, que é também performativa. Sim. O facto de ser ativada pela presença do visitante, no mundo ela funciona pela ação do visitante, mas tem um título muito curioso, que é o título, o Silvestre chamou-lhe Sociedade Aberta. Isto é uma metáfora da sociedade, da nossa sociedade? As sociedades ocidentais, técnico-científicas, as que nós desenvolvemos a partir do século XIX, basearam-se numa coisa que é o controle da natureza pela ciência e pela tecnologia, ganhando poder e trabalho. Temos que nos afastar e ela vai continuar a funcionar. E a questão eu precisei de realizar esta forma escultural, porque ela está entre a escultura de conceito tradicional e o que seria um objeto de divertimento ou de diversão, para o momento em que a Europa estava a enfrentar o excesso de pessoas refugiadas de guerras e de bombardeamentos e que vinham ao sonho europeu, à proteção europeia, à fortaleza europeia. Então aqui sociedade aberta é uma ironia. É a ironia. E o facto da porta, quando o visitante se aproxima e a porta se abre, ela pode funcionar realmente como uma armadilha, como uma fronteira, qualquer coisa que não deixa passar. Ora bem. Que pressupõe e convida à passagem, mas ao mesmo tempo a impede. Ela diz que faz uma promessa de passagem, mas depois tem os protocolos todos técnicos da retenção. E
o interessante aqui é que, num primeiro momento, ela dá a ilusão de que toda a estrutura social está feita para o humano, para o indivíduo, quando depois verificamos que se faz negociatas na zona do Mediterrâneo e da fronteira com a África, e negociatas a leste para não deixar passar o excesso de deserdados que vêm através e são alucinados pelo mito das sociedades completas, felizes e europeu. Mas é curioso que o Silvestre utiliza mecanismos banais, como portas de garagem, os motores automáticos que abrem portas, e a verdade é que estamos aqui, ao falarmos aqui de portas de garagem, estamos aqui a falar de uma questão que são precisamente as portas de garagem, a tal espaço social, aliás, é um espaço que é simultaneamente entre o público e o privado, e sabemos também que há um mecanismo, que nós havemos de assistir aqui através dos drones, de máquinas que abrem máquinas, ou seja, é o carro que abre a porta da garagem. Nas sociedades excessivamente urbanas ou tecnológicas, o trabalho é diferido pela sua emissão de comando. Nós vivemos em sociedades de comando, e de comando próximo ou à distância. E, portanto, vamos dizer que socialmente nós coabitamos com um espaço privado para a máquina, que é a garagem. A garagem é o lugar da máquina, não é o lugar de trânsito do humano. Mas uma garagem, ela tem ao mesmo tempo uma situação fantástica, que é o limite entre o privado e o público. Há momentos em que esse limite é levado quase ao zero, que é no momento da transição. A tal fronteira, não é? A tal fronteira. Essa fronteira é virtual, porque há um momento que ele antes era privado e há um momento que ele é público. Nas promessas das sociedades abertas, elas também dizem que são abertas e disponíveis, mas depois retraem-se. Elas constrangimentos. E fazem os constrangimentos, e fazem as limitações, os que estão dentro e os que estão fora. No entanto, eu não quero ficar só com essa leitura, vamos dizer, densa, pesada, carregada de significado. Há um lado do maravilhoso, há um lado de que estas peças, se forem agitadas, elas abrem-se como uma flor. A tal, mais uma vez, a educação da natureza. E ele invoca exatamente essa fragilidade que a natureza apresenta. No entanto, eu acrescento a esta problemática o ar, ou seja, os drones, o homem, que é o elemento que age e desencadeia a ação, e os robôs de limpeza, neste caso, são os robôs que nós estamos a nos habituar, chamado o trabalhador invisível. Aqui é só a metáfora de que os robôs são os trabalhadores que são invisíveis, são os trabalhadores ideais porque não têm salários e não têm uma coisa que é direito à greve. Que estão lá e ninguém os vê, não é? Exato. Eles são imortais, mas são os nossos novos colaboradores de trabalho. Como dar a ideia de sociedade aberta quando se conjuga o médium é o humano? Nós somos o meio das coisas. No entanto, o aparato e o dispositivo social é de tal maneira denso que é exclusivo. A questão da realidade virtual e da realidade é muito evidente nesta instalação, que é também um espaço performativo, que serve como um espaço performativo, criado como um elemento como uma estufa, e a obra tem um título muito curioso, que se chama Socialmente Reprovado por Envelhecimento Prematuro. Que relação é que existe entre esta figura virtual
e a figura, o performer que se encontra dentro da própria estufa? Na verdade, ela representa dois módulos, um que é pré-fabricado, que é a estufa propriamente dito, e que é um espaço perfumático. Ele fecha em si próprio como espaço, mas ao mesmo tempo é o símbolo de quando queremos transportar natureza de um clima para o outro, um símbolo intermediário de aclimatização. Ao mesmo tempo, ele é um lugar especial de uma coisa que é um confinamento, ele é fechado em si, é uma estufa. Por outro lado, um espaço de preservação das espécies, na ciência. Exato, da ciência. Ele coloca uma questão que eu estava com 67 anos e estava a pedir a reforma. E socialmente, estava a colocar-se num problema que é dramático, que era aparecer a moralidade de que quem tem um cancro por causa de ter fumado te custava demasiado ao Estado. Quem tinha um cancro de uma cirrose era porque tinha bebido álcool demasiado e custava demasiado ao Estado. Então o cidadão tem de ser um cidadão puro, perfeito, para não custar nada ao Estado. Ora, a cultura do corpo como qualquer coisa que a sociedade exige e tem que estar à altura das exigências da sociedade. Ora bem, então o que quero dizer era que cada um de nós era pedido socialmente uma vitalidade que o corpo não tem. Ora, o modelo seria, e historicamente era o chegado a Portugal dos chamados GIMIs, os grandes centros de atividade física. É tratar do corpo. Não é? Tratar do corpo. Ora, mas isto pode ser uma condenação, porque o corpo não obedece só à vontade, o corpo vive num contexto, vive numa estufa, que é a nossa atmosfera. A questão aqui essencial era problematizar uma coisa que era a transição entre o ser social que custa ao Estado, e neste caso a sua manutenção, e o custo social do trabalho. Na verdade, o que acontece é que o performer atua sobre o staffer até o limite. Quando atinge o seu limite, é transferido para o virtual que continua o trabalho. Ou seja, há um grande contraste entre as limitações físicas reais e a outra e a performance eterna do avatar. É isso mesmo. Daí a questão também do refúgio, de algum modo, das pessoas criarem este contexto do avatar como um mundo perfeito. Também. Ora bem, falso. Há uma ideologia e falso. Porque é perfeito, mas que é perfeito. É perfeito no sentido da idealização, mas não é perfeito no sentido da humanização, porque ele torna-se um monstro. Exato. Ora, o que é que um artista compete a um artista? É dar soluções? Ou é apresentar e visualizar e apresentar socialmente as questões da vivência? Refletir, efetivamente. Elas são referências e não são soluções. E mesmo quando eu vou buscar uma história quase que justifique o trabalho, eles não são modelos de apresentação de comportamental. Okay. Eles são reflexões. Acima de tudo isso. Acima de tudo isso. É curioso, falamos já várias vezes desta relação do mundo real com o mundo virtual, e esta exposição, curiosamente, inicia-se com esse universo virtual e termina também numa espécie de teletransporte, numa hipotética, numa possibilidade também desse teletransporte para um mundo virtual. Com esta instalação e este vídeo que encontramos também no espaço do Second Life. Ao mesmo tempo, continuamos a encontrar esta questão, esta referência das máquinas e do elemento, particularmente dos drones, e das máquinas guiadas à distância. Isto é uma referência muito presente, está muito presente, particularmente nos seus trabalhos mais recentes.
como é que eu te colocar a situação? É inevitável que os helioportos, nas grandes sociedades urbanas, as pessoas e das empresas já não se deslocam no sentido terrestre. Já não, o cinema ainda continua a mostrar as limusines, mas na verdade elas são transportadas por hélios e agora, estou a falar, vai iniciar-se em Londres e no norte da Inglaterra os chamados drones port, ou seja, serão transportados táxis de drone. A tecnologia está aí para fazer uma coisa que é servir o homem, para servir a humanidade, para servir o coletivo. O tempo da tecnologia ser assimilada no coletivo é que tem um delay, é que pode ser mais rápida ou menos rápida. Mas é inevitável que nós precisamos de ter referências entre os helioportos, os transportadores, os encontros com os drones, os hélios, agora diríamos as viagens espaciais e uma outra questão que é o metaverso. O metaverso é uma reprodução simbólica real, um espaço real do simbólico que é vivenciado como outro real. E, portanto, quando eu estou num espaço de representação do metaverso ou numa vivência de avatares e espaços virtuais, eu estou a ter uma experiência alargada, acrescida. Eu tenho a experiência do sensório real, com a sua experiência adquirida do sensório imaginário e proposto. Ou seja, na verdade, os espaços reais estão na continuidade inevitável do cinema que se esperava, que precisava de passar para o 3D, ganhar materialidade. A situação aqui inevitável é como apresentar a problemática desta transposição deste espaço para o metaverso. E estas são as minhas propostas de partir do conhecível, do que se conhece, para o que não se conhece. E é sempre idealizado também. E idealizado, mas tendo em comum o tapete ou o espaço do helioponto, mas ao fundo verificamos a revolta social no GIF. O fundo destas personagens, o fundo destas narrativas, deste senhor deste avatar Boot, porque ele é um avatar construído de reproduzir em permanência a sua presença, ele é coroado pelos hélios ou os heliportos que na guerra do Vietnã eram os comandos, ou seja, eles são ameaça. Mas ao mesmo tempo são o anúncio da mudança. Eles dizem que é possível outro tipo de mundo. Na verdade, ele tem uma coroa de guerra, quando o confronto e o fundo é uma população que espera uma outra oportunidade. Uma outra mudança. Portanto, há também aqui uma mensagem, precisamente dessa esperança. Uma mensagem positiva. É sempre positivo. Sou extremamente positivo, mesmo nas situações menos agradáveis. Porque é um impulso de vida. Enquanto estamos vivos, é uma alegria, é um fenómeno único, é uma sorte. E sinto que tenho de transmitir a problemática entre o amargo e o doce, entre a vida que se desperta e o anúncio e a denúncia, ou seja, como equilibrar a vivência de uma forma saudável.